quadra de tênis girando isso como um mongolos gigante, quando a minha autoestima acabou de fazer como Ícaros e voar perto demais do sol para depois pegar fogo e cair. Tava eu girando, passa 2 jardineiros lá, que são meu público-alvo para girar bostas na frente de casa, e eles falam: Ô, o cara do Leônidas lá, do 300. Aí a minha autoestima: nossa, Leônidas? E aí, 5 milésimos de alegria depois, o outro fala: cala a boca, é o Asterix. Então, é isso aí, galera. Essa é a lança do Asterix. Meu plano era dar uma pausa nas coisas de God of War, porque eu queria não fazer o canal ficar só de God of War, porque tem gente que não gosta. Mas, pra quem não sabe, essa última semana aí, eu tive uma honra muito grande de God of War, que foi a equipe da Santa Monica Studios, criadores do God of War, escolheram o meu vídeo desenhando o Thor, o meu canal, que tem 60 views por vídeo, pra colocar no meio do vídeo de agradecimento que eles fizeram aos fãs lá, em que teve, sei lá, tipo 20 caras do mundo inteiro aparecendo, dos milhões que eles podiam ter escolhido. Eu tô pra sempre numa coisa oficial de God of War agora, e isso me deixou muito empolgado. Então é lógico que eu tive que continuar construindo coisas de God of War, né? E aí eu decidi fazer algo que eu nunca fiz, que foi uma lança. E aí eu fiz a lança Dropnir, que é a lança feita com o anel Dropnir do God of War Ragnarok, que é aquela lança feita com os anéis que se multiplicam. E eu sempre quis construir uma lança, mas eu não queria fazer uma lança genérica, assim, do Leônidas, porque é algo que as pessoas não lembram muito do filme, né? Geralmente elas lembram mais do escudo, do capacete, da espada. Mas essa lança eu achei que era uma boa oportunidade de eu fazer mais coisas de God of War e ainda fazer uma lança estilo grega que eu sempre quis fazer. Essas lanças gregas são um milagre da engenharia. E agora que eu construí uma e eu fui girar que nem um idiota na quadra de tênis, eu percebi por que elas eram armas tão eficazes. Além do óbvio de que ela é uma arma longa, de longo alcance, e isso, numa batalha campal, faz uma puta diferença, ela é umas 3 armas juntas. Porque, além de ser uma lâmina de longo alcance, se você reparar, a parte do topo dela é basicamente um gladius. Se você cortar aqui, isso é um gladius. É uma espada gladiadora, estilo grega, espartana, perfeita. É um gladius no final de um pau. E do outro lado tem um porrete. Então essa arma era uma arma tripla, porque ela era a lança da batalha a longa distância. Ela é flexível, porque ela tinha um cabo de madeira, o que é muito importante numa batalha. Às vezes a gente acha que tem que ser duro, mas numa arma de verdade elas têm que ter flexibilidade, especialmente armas de longo alcance. Primeiro porque eu consigo entortar muito a ponta dela. Isso faz com que a arma consiga passar por baixo e por cima do escudo do inimigo. Então, ainda que o inimigo bloqueie aqui, ela ainda consegue dar uma entortada e acertar ele por cima. Essa flexibilidade absorve impactos também. Então, se eu bloquear um ataque e ela dobrar um pouco e o impacto não for direto para o meu braço, tem menos chance dela quebrar e também menos chance dela voltar na minha cara e me matar com a minha própria arma. E quando a batalha ficasse mais corpo a corpo, se você pegasse isso aqui e quebrasse ela no meio, e ela era de madeira, o centro, você tinha de repente uma espada perfeita, um gládio, e um porrete perfeito para amassar escudos e bater em capacete. Então você tinha 2 armas separadas perfeitas. Então a lança grega não é à toa que foi uma arma que conquistou impérios inteiros. E God of War, como sempre, não ia só conseguir fazer uma genérica. Eles tinham que fazer uma com um design incrível, com uma história muito legal envolvendo os irmãos anões e o anel que multiplica e uma desculpa para ela aparecer e desaparecer da mão do Kratos, sem ele ter que ficar com uma lança de 2,5 metros nas costas, o que foi genial, porque nesse jogo as coisas só não aparecem e desaparecem magicamente. E eu decidi fazer com o design dela nível 1, mais ou menos, né? Porque, como sempre, todas as armas do jogo vão mudando a aparência. Eu escolhi a nível 1, porque eu acho que é a mais legal. É a que os anéis mais aparecem, é a que é mais simplista, mais ou menos. Na minha opinião, ela tem a quantidade certa de dourado para prata. E, como eu falo, eu acho que as armas do God of War, quando elas chegam nos 2 últimos níveis, elas ficam muito over-design, ficam muito busy, e elas ficam tão detalhadas que fica feio. Eu acho as nível 1 o design mais legal, assim. Se você reparar, o paninho que ele tem amarrado aqui é o desenho da armadura espartana que ele usava na saia nos primeiros God of War.
E eu achei esse detalhe muito legal. É realmente uma lâmina que representa a história de espartano dele. Então fica aí, eu vou te ensinar a fazer isso aqui, ou se você quiser só saber como eu fiz, acompanha aí também. Ela é basicamente, você só vai usar cano de PVC e EVA, um pouquinho de papel Paraná e acabou. O resto é só técnica de pintura para deixar realista. E olha, é mais fácil do que parece. Se você quiser, acompanha aí, você consegue fazer uma na sua casa. E se você quiser, ela pode até ter menos de 2,5 metros para você conseguir andar na sua casa sem derrubar tudo, que nem eu fiz aqui. Então é isso aí, fica aí, acompanha, dá like, se inscreve. Estou fazendo mais coisas de God of War, escreve aí o que você quer que eu faça. E é isso aí, interage. Então, galera, como sempre, o primeiro passo é escolher o design, né? Estudar bastante, ver bastante prints, ver os níveis dela, como ela muda. E como eu falei, eu decidi fazer essa nível 1, né? Ela muda um pouco, até os modelos 3D do jogo, olhando naquele kit de imagens que eles lançaram junto com o jogo, que tem bastante arquivos 3D. Então eu decidi fazer uma com as partes que eu mais gostava. Eu vou fazer ela toda com cano de PVC, papel Paraná, EVA. Aí eu preparei esse molde no tamanho correto, só da ponta da lança. Lembrando que eu vendo ele, para quem quiser, eu vendo esse PDF aí, você só imprime no tamanho bonitinho. Vai ser mais colorido, bonitinho, aparecendo melhor, é que a minha impressora tá sem tinta, por isso que saiu assim. E aí, ó, primeira parte, testar o tamanho, escolher qual tamanho que eu quero ela. Eu tentei fazer nas proporções iguais a do que fica no Kratos, que ela fica praticamente 2 cabeças acima dele quando ela tá de pé. Porque eu achei que era bem importante isso. Aí eu achatei a ponta do cano com pistola de calor. E aí eu vou fazer um sanduíche de 3 folhas de papel Paraná, colar tudo com cola, lixar bem para ficar retinho as pontas. E aí eu vou fazer a lâmina desse material, porque eu quero que a parte da lâmina fique fininha e pareça afiada. Então eu não quero fazer com camadas de EVA, porque senão ela fica gordinha e ela não parece tão afiada. Se falar que o papel Paraná, a gente pode fazer aquele truque de chuchar ele de Super Bonder, e aí ele vira cimento, vira titânio, adamantium, aquele hack da vida que eu ensinei pra vocês em vários outros vídeos já, que se você molha papel Paraná com Super Bonder ele vira adamantium. Então a lâmina vai ser disso. E você vê que eu cortei uma pontinha no cano de PVC para ele encaixar direitinho na ponta da lâmina. E aí eu tô deixando aonde o cano vai ficar escondido dentro do desenho das camadas de detalhe que tem dentro da lâmina, para não ficar nenhuma parte feia de corte aparecendo na lâmina, que eu quero que ela fique lisinha, limpinha. Então aqui eu tô encaixando, fazendo um sanduichinho só da ponta. Você vê que ele vai ficar todo escondido dentro da parte mais com camadas da lâmina. E eu vou prender ele todo só com cola quente. Passa cola quente, achata e vai ficar bem preso. Como ele vai ter várias camadas de EVA por cima desse sanduíche que eu fui desenhando os detalhes, ele vai ficar bem preso. E também ele é bem levinho, então não faz tanto peso. Aqui é aquele bom e velho esquema de desenha as linhas com estilete, e aí passa a pistola de calor, ou secador de cabelo, ou seja lá o que você tiver, e ele vai abrir os cortes e vira um engraved, assim, fica bem 3Dzinho. Isso daí quando a gente for pintar depois vai fazer toda a diferença, porque fica bem 3Dzinho. Aqui eu colei já, e aqui não tem segredo, galera, é só vai colocando os sanduichinhos dos formatos, pega o molde, recorta a camada, põe no papel, recorta DVA e cola, e vai colando. E eu sei que essas props, de vez em quando você olha elas prontas, você pensa, nossa, que coisa complexa, deve dar um trabalho do caramba. Sim, dá um trabalho do caramba, mas não é tão difícil. Se você vai com calma e você vai recortando parte por parte, você vai adicionando camada em cima de camada, e se você parar para pensar, cada passo em si é simples. Recorta esse formato, dá uma lixadinha, vê se serviu, cola, repete, repete. Quando você for ver, você já tem um formato complexo. Só que se você separa esse formato complexo nas etapas em que você teve que construir, é nada mais do que recortar e colar. Aqui eu construí um esquema de colocar essa madeira na serra para os anéis saírem todos do mesmo tamanho, para eles ficarem uniformes. Então eu criei essa linha de trabalho escravo aí para conseguir produzir 200 mil anéis de cano. Eu só recortava, lixava, tirava as pontinhas afiadas do cano de PVC
e fui fazendo isso um por um. Eu cortei quase 1,5 m de cano em formatinhos de anel de 1 cm. E aí os canos não encaixam perfeito um no outro, então eu tenho que colocar uma camadinha de EVA em volta do cano, e aí eu prendo os anéis em cima dessa camadinha de EVA. Isso vai fazer eles ficarem super justos no cano, e também vai dar uma textura diferente quando eu estiver pintando, porque eu quero que a parte de baixo do cano, as que não são os anéis, fique um dourado um pouco mais escuro e opaco do que a dos anéis, porque eu quero que os anéis tenham destaque. Então, eu deixando EVA cano, o EVA sempre vai ficar mais fosco e o cano, porque é lisinho, vai ficar mais brilhante. E aí eu já vou ter tons diferentes de dourado e vai fazer a prop ficar mais 3Dzinha. Ela vai ficar com cara de realista e não com aquela cara de fantasia de carnaval que é tudo spray dourado. Aqui é a mesma coisa, só recorto e colo os formatinhos do porrete, lixei aqueles cano tigre que aparece no fundo para ficar lisinho, né? E aqui, essa etapa foi a que mais deu trabalho. Parece simples, mas depois que eu envelopei o cano no EVA, rosquear os anéis todos lá para baixo deu muito trabalho. Eu cheguei a ficar com bolha na mão de tanta força que eu tive que fazer para baixar um por um. Eu fiquei horas encaixando os anéis um por um até eles encaixarem direitinho. Aqueles ainda estão meio tortinho porque eu tava com a mão doendo, mas depois eu fui e ajeitei eles bonitinho para ficar bem simétricozinho. E você vê, não é tanta etapa, é basicamente constrói uma espadinha, constrói um porretinho, anéis entre os dois. Aí meti o spray dourado em tudo, tinta spray dourada, não tem segredo. Aí eu fui com o pincel e pintei as partes pratas cromado. Ele tem bem pouquinho partes pratas, então deu pra fazer com um pincelzinho. Isso deu menos trabalho do que daria ficar envelopando de fita crepe para passar separado depois. E lembrando que qualquer errinho que não ficar perfeito entre uma camada e outra, como a gente vai dar aquela envelhecida e vai ter o preto entre as cores, ele ajuda a dividir. Aqui para ficar um metálico bem cromado, eu usei um esqueminha de... eu espirro a tinta na tampinha da tinta spray e aí eu passo o pincel e eu uso a tinta spray como tinta. Esse esquema funciona muito bem, só que você tem que... lembra de limpar o pincel logo em seguida, senão a tinta spray seca no pincel e ele endurece e você perde o pincel. Aí é só envelhecer. Você repara como as partes de EVA estão ficando bem mais escuras que a de cano, porque ela chupa mais o preto. E aí os anéis vão ficando cada vez mais 3Dzinhos. E aí aquele esquema de sempre. Coloca tinta preta em todos os buraquinhos e limpa. Coloca o preto e limpa. E aí isso vai envelhecendo, vai criando tons diferentes de dourado e prata e vai realçando tudo. Aí eu tô com uma caneta cromada e uma caneta dourada. Eu tô realçando todas as partezinhas de quinas de metal que acabaram escurecendo quando eu envelheci ela toda, porque eu quero que isso faça ser aquela parte que vai realçar quando eu bater a luz e vai deixar bem metálico. E aí é só fazer aquelas runazinhas, aquelas joias que tem de EVA. Eu só cortei elas de EVA e aí eu coloco uma camadinha de Super Bonder nelas e isso faz elas ficarem com essa camada meio de vidro e sal, assim, ela fica bem reflexiva. O Super Bonder funciona melhor do que spray verniz. Porque o spray verniz, o EVA ia chupar 20 camadas. O Super Bonder você passa uma, o EVA já fica brilhando. Custa caro, então não dá pra fazer em partes grandes, mas pra fazer numa pedrinha pequena assim, que é pra parecer uma joia, funciona direitinho. E como são joias bem rústicas no jogo, elas podem ficar meio tortinhas, meio assimétricas, porque é pra parecer bem medieval mesmo, né? Aí eu só peguei um tecidinho vermelho velho que eu tinha aqui, eu cortei um retângulo bem compridão dele e fui deixando ele todo picotado, cortei bem torto mesmo, que é pra parecer aquela saia rasgada que ele usava nos primeiros God of War. E eu tô com tinta guache de escola mesmo, de primário, fazendo esse desenho de amarelo. Foi bom que ela não pega muito bem, porque aí quando ela for secando ela vai ficando mais escura e não fica aquele negócio infantil de ter o amarelo zoado no vermelho. Ficou um amarelo bem discreto e aí ele parece bem envelhecido. Aí eu tô com estilete, com tesoura, eu tô rasgando, fazendo furinhos, dando uma envelhecida, puxando de um lado mais para desfiar mais que o outro, é para parecer que tá bem velho mesmo. E aí eu sujo a mão, eu sujo a luva de preto e eu vou passando a mão nos buracos e vou queimando nos lugares onde eu fui recortando. Sempre que tiver um buraquinho assim, você suja em volta do buraco, que é para parecer aonde queimou, aonde caiu alguma cinza.
e aí ele faz aquele buraquinho com a bordinha preta. E aí pronto, olha, eu fiz. Tá aqui, meninas, um cachecol de Esparta que funciona com qualquer look que você queira usar para combater deuses, para ganhar de Odin. Você vê que fica muito bem com camisetas do Darth Vader. Funciona bem para o pet também. E como essa filha da puta rasga tudo que eu uso, esse daí foi até bom deixar na patinha dela, que ela já fudeu mais ainda o negócio. E é isso aí, aí é só amarrar na lança, se você quiser pode colar, eu só dei uma amarrada forte caso eu quisesse mudar depois. E acabou, é isso aí, esse é o resultado final. Eu gostei bastante, ficou bem legal. Eu não sabia o quão legal ia ser fazer uma lança, mas eu gostei bastante do resultado. Eu tô curioso para ver o que vocês vão achar. Eu achei que ficou bem legal, eu adorei esse detalhe da saia rasgada, enrolada como bandeira na lança. Eu gostei das joinhas de runa bem rústicas. Eu gostei de como a caneta realçou bem as partes cromadas e douradas. Eu gostei, eu achei que ficou bem legal. Eu tô curioso pra saber se vocês vão achar que. Porque muita gente me pede pra fazer isso, eu tenho tempão já. Sempre me pedem pra fazer as coisas do God of War. E essa é uma coisa que eu nunca vi nenhum canal do YouTube fazendo antes. E os poucos que fazem é tudo impressão 3D. E aí o cara ele só imprime a espada, imprime o porrete e cola no cano de PVC. Os caras não se dão nem o trabalho de fazer os anéis no cabo. Então eu tô curioso para saber se vocês acham que a minha mão e estilete ficou mais legal que uma impressora 3D dos gringos. E é isso aí, galera. Lembra de comentar, tenta interagir, por favor, para ajudar o canal. E é isso aí. Valeu por assistir.